Bem-vindo ao nosso vídeo Comunicação Não Violenta para gestores e colaboradores do terceiro setor. Nós somos do curso Gestão de Esportes, terceira edição, oferecida pelo Centro de Pesquisa e Formação do SESC São Paulo. No nosso documentário, nós vamos falar sobre comunicação não violenta, a CNV, e vamos trazer como que essa abordagem poderosa pode contribuir para a resolução de conflitos, criar mecanismos que facilitem as relações pessoais e profissionais. Acompanhe com a gente. Bom, eu sou o Will Boldaquian, sou nascido aqui na Zona Sul de São Paulo. Olá pessoal, nós estamos aqui no nosso documentário sobre a CNV e hoje nós vamos bater um papo maravilhoso com a Elvira. Muito obrigado, eu sou Gildásio Januário, Gil. Olá gente, seja bem-vindo, bem-vinda, estou aqui com a Natália e a gente vai falar aqui, a gente vai fazer um bate-papo sobre CNV. Primeiro, é um prazer enorme estar aqui compartilhando um pouco de conhecimento com vocês, aprendendo bastante também. Meu nome é Tom Freitas. Olá pessoal, dando continuidade ao nosso documentário Comunicação Não Violenta, hoje nós vamos bater um papo com a Amanda. Então, a comunicação não violenta ela é uma abordagem que ela ajuda as pessoas a se compreenderem, né? Ela desafia a gente a ser autêntico no nosso posicionamento, né? Diante dos fatos que a vida nos traz, e ela ajuda a gente também a compreender o outro a partir da empatia, né? Da gente conseguir se colocar com o outro e compreender também, né, os pontos de vista da outra pessoa. Mas o que me chamou muito a atenção na proposta desse psicólogo, né, do Marshall Rosenberg, foi a questão de nos ajudar a chegar no autoconhecimento, dessa relação com o outro compassiva, né, e de a gente considerar, levar em conta na mesma proporção o meu sentimento e a minha necessidade, o sentimento e a necessidade do outro. E o Marshall propõe que os dois levem, né? Então isso é um desafio muito grande, né? Como é que vai equilibrar isso, né? E aí, eu acho assim, porque vale a pena citar na proposta dele, primeiro ele começa, o primeiro capítulo ele já fala que a essência da comunicação não violenta é essa relação com o coração. É bonito, né? Mas como fazer isso? A CNV propõe sempre olhar para os fatos, quando a gente se perde dentro das emoções. Então, me encantou demais esse lugar dentro da psicologia. Acho que um dos pontos principais quando a gente fala de comunicação não violenta é a gente estar aberto a ouvir ao outro. A comunicação não violenta ela não é só uma forma de se comunicar, ela é uma forma de você entender as relações e é uma das estratégias que você pode utilizar para poder entender os desafios, as necessidades das pessoas, para você também poder fazer uma escuta mais real e menos pensando só em você, né? Então, como é que você olha para o outro a partir de uma nova perspectiva? E aí, a partir dessas observações, é que ele desenvolve, né, esse olhar, que ele trabalha com 4 passos, né, que a primeira questão é a gente observar. Quando a gente observa o quadro, a gente não observar. Não observar é o julgar, é dar opinião. Então, quando a gente constrói uma relação com uma pessoa, eu simplesmente me coloco na relação para observar o que está acontecendo, entende? Não trazer um olhar de crítica, de julgamento, de opinião, isso é fundamental. A partir do momento que eu consigo, de verdade, observar o que está acontecendo, né, na relação, no campo, no ambiente, eu também vou perceber que algumas emoções e sentimentos que estão acontecendo no ambiente, entende? Sim. Esses sentimentos e emoções, eles são um segundo passo para a gente observar que tem um terceiro, que são as necessidades. Então, numa situação de conflito, o desafio é a gente observar, tá?
perceber as emoções e sentimentos e, por trás dessas emoções e sentimentos, olhar esse terceiro passo, que são as necessidades. Então, aí é um princípio importante. Temos o sentimento, a necessidade, o pedido e a observação. O quanto que esses 4 pilares são importantes para um ambiente organizacional positivo. Então nós exercitamos a parte prática, por exemplo, como dar um feedback, identificar a necessidade, identificar sentimentos, e a partir disso, dessas práticas, nós vamos trabalhando também com o público que nós atendemos. Então ele nos fala, em primeiro lugar, de observar sem julgamento, sem julgar, sem avaliar. Então essa é a primeira grande lição, que isso é um trabalho interno que dura para sempre, né? Instantâneo SNV. É um processo que primeiro acontece no nosso olhar, precisa mudar dentro para que a gente tolere a frustração do outro, de repente não atender as nossas necessidades. Não atender que às vezes a gente acha que é necessidade, mas é uma exigência. Quantas vezes aquilo que o outro não faz parte de um lugar que não é um pedido. A minha reação vai ser mobilizada. Então fazer a pessoa entender fora dessa mistura, não, é aquilo, está tudo num caldeirão. As necessidades, os fatos, as emoções, e muitas vezes as pessoas são movidas pelas emoções porque elas não entendem o que aquela emoção quer dizer. Quando a gente está discutindo algum tema, alguma coisa, e eu identifico que aquele posicionamento não é interessante, pelo menos do meu ponto de vista, eu procuro utilizar a comunicação não violenta para ouvir o outro. Então assim, mas peraí, você está falando isso com base no quê? Então vem ali os passos da CNV, que são os fatos. Mas você observou isso? Você viu isso? Da onde está vindo esse fato? E aí eu sempre procuro usar os passos num diálogo, né? Qual foi o fato que você observou? Você viu isso? O que você sentiu quando isso aconteceu? Pô, comunica pra ele o que você tá sentindo. Fala pra ela como é que você sentiu diante dessa situação, isso pode te ajudar. Pra gente se entender enquanto ser humano, né, não pisar e julgar o outro e tratar o outro como coisa, como objeto, né, numa sociedade que fez isso, né, assim, sistematicamente. Então é um grande, a CNV traz pra gente uma possibilidade, né, de criar uma conexão de fato. Nós que estamos no terceiro setor, né, atuamos como liderança, nós somos exemplos. Então eu acho que todo o processo de mudança precisa começar em nós. Então quem é líder precisa fazer esse exercício de desenvolver uma autoconsciência maior, entende, de você mesmo e das relações. Isso é fundamental, que é o que a vida é. Então acho que esse é o que a CNV ensina pra gente. Às vezes as pessoas vão muito para os diálogos armadas, já cheias de argumentos ou de justificativas. Então, ter essa escutativa, entender essa queixa, né, ou não, que esse colaborador traz. O primeiro passo é ter um objetivo, onde que gostaria de chegar, né? Qual que é a questão principal desse... Qual que é o grande problema aqui que a CNV poderia ajudar? É necessário a pessoa sentir a CNV, experimentar a CNV. Então, acredito que é um caminho esse de trazer algo desse lado, mas você ter um processo estruturado de formações estabelecidas por um período de tempo para que as pessoas assimilem e que elas consigam, porque a CNV, quando você tem o primeiro contato, ela desconstrói as suas possibilidades, você olha para o que você fazia antes como violência e você começa a fazer diferente. Acho que trabalhar a comunicação não violenta, ela não é para o outro, né? Ela é para você, para que as suas relações sejam melhores e você, de uma forma empática, consiga transformar essa forma como as pessoas se comunicam. Isso, dentro do Instituto Ecoporã nós temos uma avaliação que é feita com as crianças, né, que chamamos de Marco Zero, ali no início do projeto, e depois nós retomamos essa avaliação antes do fechamento desse projeto para, inclusive, perceber as evoluções dessas crianças. E aí essa avaliação está pautada nos 4 pilares da educação, né, e também tem alguns elementos relacionados à CNV, né, então se relaciona de forma pacífica com os outros, né, como que é a resolução de conflito. Então são princípios
observações que nós temos, nós vamos observando, vamos trabalhando também nas nossas atividades ao longo da execução do projeto. E eu sempre me beneficiei desses voos, né? Então, assim, sendo mais objetiva, eu leio a teoria, no caso, minhas propostas da CNV, né, todas essas técnicas, aí eu vou olhar para a prática. Aí chegar na prática, eu faço tudo errado, sai tudo errado. Eu volto na teoria, na reflexão. Aí eu volto para a prática, volto na teoria, olho para a teoria à luz do que não saiu legal na prática, ou que saiu legal. Aí eu olho para a prática, já à luz da teoria. E são essas idas, isso que eu falo da minha experiência, são essas idas e vindas que vão me transformando. O conhecimento sem a prática, ele é só um conhecimento, né? E a prática sem a teoria, ela dificulta também algumas vezes você transpor alguns momentos, né? Mas hoje o terceiro setor é um ambiente onde as coisas acontecem com uma velocidade muito grande, com um ritmo muito alucinante, né? Então, exemplo, quando a gente fala de projetos incentivados, projetos esportivos, projetos com parcerias, com começo, meio e fim, a gente entende que muitas vezes a gente tem que correr com prazos, com os indicadores, com as nossas métricas, com as atividades, e muitas vezes isso vai trazendo um ambiente de muita correria, de falta de diálogo. Então, acho que o primeiro desafio que nós trazemos aí quando a gente fala de comunicação não violenta dentro do ambiente da instituição, né, no caso da Fundação Procad, é como que os projetos, por sua característica, acabam trazendo menos tempo de qualidade, né, menos tempo para a gente dialogar, entender o que as coisas estão acontecendo. E além disso, já pegando um pouco dessa ótica também, com a falta de tempo, falta também essa relação de troca, de olhar o olho no outro, né, o que o outro está sentindo. Mas a questão é, como é que você consegue implementar? E quando você vai implementar? Quais são os desafios que aparecem para você? Se você não tem um retorno disso, uma reflexão sobre isso, você nunca vai saber se você fez certo, se você não fez, se aquilo poderia ter sido feito diferente, se o desafio do outro foi maior do que o seu. Então, assim, uma instituição que gostaria de melhorar esse processo de comunicação, a minha sugestão é fazer talvez uma palestra de abertura, de conscientização, como a gente falou, de despertar, e aí um processo talvez um pouco mais longo, de 6 meses, 1 ano para começar, e aí também as pessoas podem buscar se quiser, se a instituição tiver condições de dar continuidade, é a minha sugestão é que faça. A gente tem 2 questões, acho que a primeira é a gestão e entender que há essa necessidade, porque em algumas organizações, quando a gestão ela é mais horizontal e a gestão não percebe essa necessidade ou não entende que isso seja importante, dificilmente isso vai chegar nos colaboradores. A gente tem muitas organizações hoje no terceiro setor, e aí falando de esporte que é a minha área, que vão ter essa gestão mais horizontal, mas que talvez ainda não trabalhem com a comunicação não violenta. Então eu acho que isso pode agregar muito, porque quando você participa do processo junto, a gente está balizando, né? A gente está trazendo todo mundo ali para um conhecimento. Então eu acho que esse processo ele desmistifica algumas coisas e te traz mais compreensão do ser humano, não só do papel que ele exerce ali. E muitas vezes as pessoas são movidas pelas emoções porque elas não entendem o que aquela emoção quer dizer. Então, entender o que aquilo que eu quero, o que aquela emoção está me dizendo como GPS, para eu entender o que eu preciso, para eu buscar, inclusive. Porque eu posso atender a do outro, mas desde que eu entenda que também eu preciso atender algo. Eu percebo que uma dificuldade muito do setor mesmo, tendo essa experiência com pessoas que estão na linha de frente, é de dificuldade de olhar, de estar muito para eu vou resolver, de trazer aquilo como se fosse algo muito pessoal e não seja, senão a gente não iria para esse tipo de campo de atuação. Mas um lugar que acaba fugindo do limite do que eu consigo dar conta, do que tem outras pessoas que deveriam ser responsáveis. Então, esse desafio eu percebia muito grande. De, inclusive, ter momentos para trabalhar com esses educadores para que eles pudessem atender as necessidades deles também, se olharem. Nós estamos incluídos numa cultura onde muitas vezes os filmes eles falam de violência e muitas vezes a gente torce
para aquele que mata todo mundo. Isso é um grande desafio, porque a gente não fala de sentimentos. Na grande maioria a gente fala que está feliz, está triste, está com raiva, está com medo. E estudando a gente percebe que tem muito mais sentimentos envolvidos. Então eu imagino e penso que é sempre um desafio. Primeiro, para quem já está há bastante tempo tendo contato com a CNV, se perceber e se olhar. E para quem está chegando, o desafio de fazer um bom convite. E a comunicação não violenta, ela traz isso. Uma sensibilidade de quem escuta entender a situação do outro. O que eu aprendi nesse processo é que transforma a vida também das pessoas nas suas vidas, né? Então, não é só com você. Essa pessoa, ela passa a dialogar com as pessoas ao redor dela de uma forma diferente. Então, primeiro ela fez sentido para mim. Primeiro ela me transformou as minhas relações para que eu possa conversar e de alguma forma transformar os outros. Então, um projeto de esporte, né, ele cria um ambiente, né, ele traz uma possibilidade de diálogo, de linguagem, e acaba sendo um respiro, né, para os meninos e meninas conseguirem se expressar. Mas antes de expressar, eu preciso ser acolhida, eu preciso ter vínculo, eu preciso construir, né, uma conexão. Nesse sentido, a CNV ajuda a gente a treinar os educadores, né, para olhar para si, olhar para o outro, né, e a gente perceber, né, como que a linguagem, né, a comunicação, ela é um dos pilares para a gente construir um trabalho. Mas a partir do momento que a gente consegue entender melhor o que o outro está sentindo, isso é um ganho gigantesco para a instituição, no sentido das relações profissionais e das relações pessoais também. O outro ponto também que eu poderia compartilhar é que a partir do momento que a comunicação não violenta chega na instituição, a gente tem um ambiente de muito mais colaboração também. Colaboração, de cooperação, porque a gente acaba desenvolvendo as coisas não de uma maneira unilateral, mas sempre a partir da ótica do outro também, que gera muito mais ganho, que gera muito mais qualidade para o processo. O que a gente percebe que, além do esporte, é importante a gente entender que nós atuamos em regiões, territórios de altíssima vulnerabilidade social. E dentro disso a gente vê que a violência permeia muitas as relações das pessoas. E pensar na comunicação não violenta, uma forma de atuar, uma forma de pensar, inclusive o nosso jeito de estar no território, foi muito importante e significativo. CNV, assim, para mim, eu acho que a mim, assim, a quem abraça, a quem sente realmente, se sente chamado, né, para esse tipo de reflexão, né, para esse processo, esse desafio, né, de autoconhecimento, eu acho que ela ajuda muito, porque em todo momento eu vou estar tentando desenvolvendo esse olhar para dentro, né, e eu vou errar, e eu vou julgar, né, Só que, assim, para mim, a grande diferença de tudo que eu já havia lido, estudado, é que eu vou fazer isso comigo e vou fazer com o outro. Então, ali, as duas partes têm que sair ganhando. Também muito interessante que ele fala que o outro não precisa saber disso. Basta eu saber para que aconteça realmente essa comunicação não violenta. Então, eu acho assim, eu penso assim, que tanto nas empresas, em qualquer segmento da sociedade, essa proposta, ela vai trazer um ganho, uma evolução, tanto pessoal, quanto ali nas relações, né? As pessoas vão aprendendo uma outra contabilidade de relacionamento. Se você não tomar para si, você não consegue ensinar o outro. Então, na CNV, você aprende que o parafrasear de uma maneira orgânica, ele é a confirmação de que a ideia do outro foi entendida por você. As pessoas têm que querer realmente se apropriar de algo novo. As pessoas lidam com necessidades diferentes. Então, o macho fala do pedido concreto, né? A pessoa tem que falar exatamente o que ela precisa. É uma possibilidade prática, né, de pôr em prática o amar dos seus auxílios. Que a gente conseguir chegar num acordo sempre ancorado na necessidade humana. Então, essa presença que eu estabeleço na relação entre o eu e o tu, ela é fundamental. Acredito que um programa estruturado, com formações periódicas,
seguir um caminho. Mas é buscar conhecimento e entender que na prática a comunicação não violenta ela vai gerar um resultado positivo, né, para as instituições que acabam aprofundando e trazendo ela para dentro do contexto institucional. Para mim, pessoalmente, a comunicação não violenta é uma tomada de consciência. Tem uma frase de uma pessoa que eu não vou lembrar o nome aqui agora, mas diz o seguinte: enquanto você não toma consciência, não tem nada para mudar. A comunicação não violenta é uma ferramenta poderosa para promover relações saudáveis dentro das entidades do terceiro setor. É através dela que nós podemos ter relações mais empáticas e criar um ambiente muito mais colaborativo. Esperamos que essas perguntas tenham ajudado os gestores e colaboradores a entender na prática como é possível implementar a CNV e fazer a diferença no seu trabalho. Nosso muito obrigado por você assistir o nosso vídeo e estar aqui com a gente.